Olá, estamos no nosso 18º encontro, quarta semana. E como você sabe, essa semana toda ela está dedicada a que você entenda, compreenda o que é personalidade, que você tenha clareza do perfil de personalidade que você tem. E como sempre, o nosso desafio é encontrar-se, tem o objetivo de que você cada vez mais tenha autoconhecimento, mas que também você, ao se conhecer, você também possa ter melhores relacionamentos. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos. E por falar em relacionamento, já digo a você, no final aqui do nosso desafio, você estará disponível para você uma série sobre relacionamentos. Estamos gravando e eu posso dizer para você, já dando um spoiler, que está incrível. Aguarde, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas retornando ao nosso desafio encontrar-se, hoje nós vamos falar sobre traços de personalidade. Que você compreenda o que é um traço de personalidade. Mas, acima de tudo, que você consiga identificar qual é o seu traço de personalidade. Nosso objetivo aqui não é fazer uma avaliação psicológica, não é isso. Nosso objetivo é autoconhecimento. Mas eu tenho certeza que quando você vai identificando esses traços de personalidade em você, você tem uma clareza muito maior de quem é você. Essa é a pergunta que nós estamos aqui o tempo todo tentando respondê-la. Então, já adianto, não são testes, não é esse nosso objetivo, fazer uma avaliação psicológica, mas que você tenha autoconhecimento. E, como nós sabemos, a partir do momento que você também identifica, você é capaz de ver no outro, com as pessoas que você tem maior contato, e talvez você também consiga identificar nessas pessoas quais são os traços de personalidade que ela tem. Então, bora lá? Vamos seguir a nosso encontro? Esse encontro, eu digo a você, ele vai ter algumas coisas um pouco teóricas. Eu peço a você um pouco de paciência, para que depois a gente vai para a mão na massa, a gente vai para questões mais práticas. Então, a gente tem falado aqui sobre personalidade, que é uma característica individual, estável, e que ela traz também várias influências nas suas questões emocionais, ela traz influência nas questões de escolhas profissionais. A personalidade tem influência no modo como você relaciona. Entender isso faz toda a importância, entender isso traz a você mais clareza. E é isso que nós vamos estar trazendo aqui. Então, como você sabe, nós estamos aqui falando e tentando responder a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Essa é uma pergunta essencial, é uma pergunta existencial, é uma pergunta que traz uma curiosidade de todas as pessoas. Essa pergunta, ela é milenar, vamos dizer assim. Não é de agora. Todo mundo pergunta, as pessoas têm uma curiosidade com esse tema, quem eu sou, que personalidade eu tenho, qual que é a minha identidade, qual que é a minha essência. Então, essa é uma curiosidade muito grande. O que faz com que eu seja eu mesma? O que foi no decorrer da minha vida constituindo a minha identidade? O que eu constituo como sendo a minha particularidade? Então, esse é um tema de curiosidade. E em várias áreas de estudo, esse tema, essa pergunta, ela é colocada. Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade. Provavelmente você que está aí tem sim uma grande curiosidade. E essa pergunta, ela é respondida em diversas áreas de estudos, sejam de senso comum, seja de questões científicas. Por exemplo,
A astrologia pode estar dizendo muito sobre você. E quem acredita e quem gosta vai olhar seu horóscopo e vai saber, eu sou de touro. Touro, o taurino, ele é persistente. O taurino, alguns dizem que é teimoso, eu diria que ele é persistente. Eu sou de touro. O taurino são pessoas que têm uma determinação. O taurino são pessoas que gostam de boa comida, gostam de relacionamentos. O taurino gosta de ser sensível. Bom, isso é astrologia, mas não é disso que eu quero falar com você hoje. Não é isso. Vou trazer aqui uma parte da ciência para a gente responder a partir dos traços de personalidade. Mas, antes disso, eu preciso dizer para você o que é um traço de personalidade. O que é? Então, nós vamos tentar trazer, responder, caracterizar essa questão do que é um traço, para que você identifique de uma forma mais clara, mais consciente, o seu traço de personalidade. Então, essa pergunta sempre esteve e ela foi respondida de diferentes modos. Por exemplo, lá por uma questão prática. Antônio foi fechado no trânsito e o Antônio foi lá, brigou, deu um tapa na pessoa. Bom, então, por que o Antônio fez isso? Essa é a pergunta. O que faz com que eu faça aquilo que eu sempre estou fazendo? Se a gente tiver uma resposta fisiológica da neurociência, nós diríamos assim, olha, o Antônio, à medida que ele foi fechado, o seu sistema límbico foi acionado e aí despertou a raiva. Veja, nós estamos então falando, nós estamos tentando responder a pergunta a partir de uma questão fisiológica. Mas nós temos também, por exemplo, a mesma situação. O Antônio foi fechado e ele brigou. Bom, se a gente responder for por um ponto de vista da sociologia, da antropologia, a gente poderia dizer, bom, na nossa sociedade os homens são mais incentivados a serem mais ativos e às vezes isso se confunde com a agressividade, por isso Antônio fez essa questão que ele fez. Então, nós estamos levando em conta uma questão, um ponto de vista da antropologia. Outra questão é que, olha, Antônio, no decorrer da vida dele, ele foi uma pessoa que sentiu-se muito revoltado, ameaçado, desamparado, e ele foi criando respostas adaptativas. Nós temos aí uma explicação do desenvolvimentista. Mas para que eu estou falando tudo isso? De uma forma bem reducionista, é para dizer para você que quando se trata de comportamento, quando se trata de pessoas, a pergunta não é tão simples. Não é tão simples de ser respondido. Não dá para dizer, eu faço o que eu faço, por isso, simplesmente. Não dá para ser assim. Então, nós temos muitos modos de responder. E a gente vai tentar responder isso. Quem eu sou, o que faz com que eu faça o que eu faço e o que me tornou quem eu sou. Então, a ciência, e aí nós vamos trazer uma parte científica, ela tenta trazer e responder de um modo que é um ponto de vista, que é, mais uma vez dizendo, um ponto de vista dessa complexidade. Falar do ser humano, falar daquilo que nós somos, do jeito que nós comportamos, do jeito que nós sentimos, tem uma complexidade muito grande. Mas toda essa explicação aqui é para que você, mesmo sabendo da complexidade, que você busque mais informação. Então, não fique com uma resposta simplista, reducionista. Busque mais informação. Olha, eu sempre digo que cada vez que nós temos mais informação, é como se fosse um leque que ele fosse abrindo. Então, mais informação, mais dados você vai ter.
Então, a informação gera conhecimento. E conhecimento, como nós já vimos, gera sabedoria. Então, para que você tenha sabedoria por tudo isso que eu estou dizendo, busque conhecer-se, busque ler, busque ter informações. Isso vai ampliar a sua visão, isso vai ampliar o seu modo de ser. Então, quando nós falamos que existem categorias de estudos, uma determinada área dá um foco, né? Você imagina como se fosse um foco. Sabe aquela coisa quando você tem várias luzes e aí uma acende, ali tem um foco, aqui outra acende. Então, cada área de estudo sobre o ser humano vai pegar um foco. Então, nós aqui estaremos em um foco, em uma dimensão do conhecimento, que é a personalidade. E nós vamos ver que você é muito mais do que uma categoria de estudo. Por isso eu estou tentando trazer isso. É muito mais complexo. Há muitas mais variações, há muito mais categorias do que apenas eu pensar dentro de uma ciência. Bom, mas hoje eu quero falar desses traços de personalidade. Existem vários modelos de traços de personalidade, várias categorias. Então, se você é uma pessoa curiosa e você olha lá na internet, você vai ler, você vai ver vários modelos. Modelos de traços de personalidade com 3 traços, com 7 traços, com 16 traços. Hoje aqui eu vou trazer um modelo que ele é hoje melhor aceito. Hoje ele é mais estudado. Hoje ele é considerado em várias áreas. Então, eu vou trazer um modelo chamado Big Five. Se você é uma pessoa curiosa, talvez você já leu, ou você vai aí, a partir do nosso encontro, buscar mais informação. Que quer dizer o quê? Dos 5 grandes traços. É esse modelo que eu vou estar trazendo para você. Dos 5 grandes traços. Mas o que é um traço, Joana? O que você está chamando de um traço? Quando a gente fala de um traço, nós estamos falando de dimensões. Por exemplo, esse objeto, ele tem altura, ele tem profundidade, ele tem largura. Então, essas 3 dimensões, né, isso são um traço. Quando se eu fosse descrever essa caixinha, eu diria, olha, ela tem uma largura de tantos centímetros, ela tem uma altura e ela tem uma profundidade. Então, isso são dimensões. Então, os traços são como dimensões. Se no objeto nós temos largura, altura, profundidade, e com o ser humano? Com o ser humano, quais são as dimensões? É disso que a gente fala de traço. Traço são como dimensões. Então, quando a gente fala de traço de personalidade, nós estamos trazendo a dimensão da nossa personalidade. Veja, se o objeto ele é palpável, você vê, você tem aqui, né, a característica, você pega. Com a personalidade, nós a percebemos a partir dos comportamentos, a partir das atitudes, a partir dos afetos que a pessoa expressa. Então, nós não temos aqui como medir, né? Nós não temos como fazer altura, profundidade numa personalidade. Então, nós usamos algumas dimensões. E essas 5 dimensões, por isso o Big Five, né, que é um modelo de conhecimento da personalidade, dos traços de personalidade, ele usa 5 grandes dimensões para entender a minha, a sua, a personalidade de todas as pessoas. Então, o Big Five, esse traço, ele é essas dimensões que nós temos da personalidade. Bom, é importante a gente pensar que dimensão, nós não estamos falando de uma forma categórica.
Por exemplo, a caixa, sim, ela tem tanto, ela é assim e pronto. Não. Por isso eu fiz lá toda aquela introdução. É muito mais complexo, é muito subjetivo. Então, quando nós falamos de traço de personalidade, nós estamos dizendo de dimensão e de um espectro. Essa dimensão aqui, esse traço, quando eu falo a largura, ela tem tantos centímetros. Pronto, é categórico. É categórico. Fechou, pronto. Na dimensão, né, humana aqui do traço de personalidade, nós temos como se fosse espectro. O que é isso, Joana? Você imagina como se a gente tivesse aqui uma variação de cor, tá? Então, como se, tá? Não é assim. Como se eu tivesse aqui um verde clarinho, verde mais escuro, e aqui fosse a tonalidade do verde fosse aumentando. Então, de um verde clarinho a um verde bem escuro, verde musgo, tá? Então, quando nós falamos de traço de personalidade, nós estamos falando de um espectro. O que é isso? A Maria pode ter um traço de personalidade, usando aqui a cor verde para você entender, verde mais clarinho. E a Teresa tem um traço de personalidade com um verde muito escuro. Então, por isso que nós falamos pontuar baixo e pontuar alto, tá? Pontuar baixo. Aqui nós não estamos falando de valor, tá? Que é mais importante, que é pior. Nós estamos, mais uma vez, dando valor à particularidade, à singularidade de cada um. É único. Então, deixando claro, traço de personalidade é uma dimensão. Essa dimensão é como se fosse um espectro. Ela vai de clarinho a escuro. Pontuar baixo é isso, tá? Então, ela vem de um polo a outro polo. Algumas pessoas, ela pode estar num polo e outra pessoa pode estar num polo, com o mesmo traço. E você pode estar em um traço, aqui em um polo mais clarinho e em outro traço em um polo mais alto. Mas deixa eu trazer mais informação que talvez isso vai ficando claro para você. Então, a gente tem, né, dimensão, a pessoa, por exemplo, um traço de personalidade que é a extroversão. Então, existe alguém que é menos introvertido e nós chamamos de menos extrovertido, me desculpem, menos extrovertido e nós chamamos de introversão, mas não existe introversão. Existe uma pessoa que pontua abaixo no traço extroversão. Ela está aqui no verde clarinho, nesse exemplo que eu estou falando para você. E tem pessoas que pontuam muito alto nesse traço extroversão. Isso é que faz com que cada um seja único. Olha que maravilha, que coisa bacana, cada um ser único. Não existe o certo. A grande tendência é que as pessoas estão mais ou menos na média. A grande maioria está na média. Quem está muito nos extremos, a gente tem que preocupar. É essa a questão que eu trago aqui. Então, os extremos, eles trazem dificuldades de relacionamento consigo próprio. Então, a grande maioria está aqui nesse meio. Então, o importante é que a gente identifique. E, no decorrer da nossa semana, nós vamos trabalhar como a gente pode conseguir mudar aquilo que nos atrapalha, que nos prejudica. Então, é importante você entender que essas dimensões, elas funcionam porque existem dimensões, características que você tem e é parecida com todo mundo. Todo mundo tem. Existem características que você tem que algumas pessoas têm. E existem características que você tem que só você tem. Olha que coisa bacana. Por isso eu estou dizendo da complexidade de ser quem a gente é. Existem coisas que você é parecida com todo mundo. Existem coisas que você parece com alguns. E existem coisas que você só parece com você mesmo. Então,
os traços de personalidade. É isso que vai dar a minha cara. É isso que vai fazer que eu seja quem eu sou. Mas eu quero, além de trazer essa dimensão de traços, de identificar, espero que tenha ficado claro para você o que é um traço de personalidade. São dimensões como se fossem medidas, como se fossem modos de compreensão da nossa, da sua e da minha personalidade, e que elas variam de pessoas para pessoa e que elas variam de traço para traço. O que é isso? Olha, importante a gente lembrar que os traços de personalidade são genéticos. Isso mesmo, eles são genéticos. A gente nasce com eles. Mas eu já recordo a você que nessa semana eu já falei isso e ainda vou trazer em outro momento. A genética não é sentença. Você nasce com um traço de personalidade, mas isso não é sentença. E nós podemos alterar as manifestações desse traço. Isso é importante. A partir do momento que esse traço me traz prejuízo, eu posso tentar modificar as manifestações desse traço. Então, o traço de personalidade é genético, sabe? Ele vem com chip, vem no seu chip, você nasceu. E não é o nosso objetivo aqui, mas eu quero dizer para você que existem muitos estudos que provam, que validam isso que eu estou dizendo para você. Muitos modos, existem muitos estudos. Não é nosso objetivo aqui trazer esses estudos, mas eu estou dizendo para você que é cientificamente validado. Tá? Cientificamente validado. Então, outra informação importante para que a gente já entre nas dimensões é que tanto eu quanto você, como todos, vivemos, já que eu estou trazendo aqui o Big Five, os 5 grandes traços, todos nós temos esses 5 grandes traços. Então não é assim, eu só tenho esse, não, fulano tem esse. Não, talvez você pontue mais em um traço, eu pontue menos, né? Aquilo que eu falei, verde clarinho, verde escuro, tá? Então quando eu estiver falando de pontuar, lembra do espectro. Então, todos nós temos, assim, grandes dimensões. Às vezes você vai estar mais em um, pontuando mais em uma e menos em outra. E a grande questão aqui do nosso encontro é para que você identifique esses 5 grandes traços em você, como que eles manifestam em você. Então, já vamos lá falar desses 5 grandes traços. Primeiramente, para que você entenda, eu vou citar cada um deles, tá? Vou citar os 5 grandes traços e depois eu vou falar um a um. Eu acho que isso fica mais claro para você, para não ficar informações perdidas. Então, esses 5 grandes traços são, primeiro, abertura à experiência. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Segundo traço, é conscienciosidade. Nome difícil, mas entenda, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, tá? Então, são nomes que você é. Estou trazendo os nomes aqui, porque talvez você é curioso, eu curiosa, e vai ler na internet. Então, primeiro, abertura à experiência. Segundo, conscienciosidade, extroversão, neuroticismo e amabilidade. Vou repetir. Abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, neuroticismo e amabilidade. Veja, em cada um deles, né, são nomes que parecem difíceis, mas eu vou trazer claramente, tentar trazer de uma forma clara, com exemplos, para que você se identifique e consiga avaliar onde nessa graduação de um verde clarinho, como o meu exemplo, você está em cada um desses traços, dessas 5 dimensões. Então, todos nós temos essas 5 dimensões. E essas dimensões
E esse traço de personalidade tem uma implicação enorme no perfil emocional que você tem. Por isso é tão importante saber desses traços. Por isso é tão importante identificar esses traços. Eles têm uma implicação enorme no seu perfil emocional, nas escolhas que você faz, no modo que você relaciona com as pessoas. Então vamos lá entender um pouquinho desses traços. E olha, todos eles têm valores, importância, defeitos. Todos têm, todos. Todos podem estar em algum ou outro, prejudica se você está com mais ou outro. Então, vamos tentar entender aqui cada um desses 3 traços. Esses 5 traços, como eu disse, vou estar trazendo um a um. Por questões didáticas, até pela questão do tempo, eu vou deixar o neuroticismo para o nosso próximo encontro. Então, já aviso a você que o neuroticismo nós estaremos vendo no nosso próximo encontro. Tenho certeza que você vai adorar, porque, olha, tem muita informação importante. Mas vamos seguir o nosso encontro de hoje. Na dimensão abertura à experiência. O que é isso? O que ela avalia? O que ela diz sobre nós? Ela é uma dimensão que o próprio nome está dizendo o quanto eu, você, as pessoas são abertas a novas experiências. Isso é muito importante. Como cada um é aberto a novas experiências. Então, abertura à experiência, a novas experiências. Então, isso vai dar uma ideia para nós de adaptabilidade, o quanto nós adaptamos a alguns lugares, o quanto nós saímos da zona de conforto, o quanto nós criamos modos de sair de dificuldades, abertura a experiências novas. Essa é a dimensão. E você? Só assim, inicialmente, você se considera uma pessoa aberta a novas experiências? Em tudo, a novas experiências. Então, pessoas que são abertas a novas experiências, geralmente elas são mais criativas, sabe? Ela cria, ela fala, não, vamos tentar isso, vamos fazer isso diferente. Deixa eu inventar aqui um novo modo de fazer o bolo. Então, elas são mais criativas. Elas têm um lado explorador, elas querem saber, elas investigam, desde pequenininho, viu? Desde pequenininho. Se você é mãe aqui, ou você conhece e convive com criança, você vai ver que tem crianças que desde pequenininha já são assim. Elas são curiosas. Tem um barulho, ela olha. E existem pesquisas que mostram isso. Né? Tem crianças que, hora que vem um barulho, ela olha, e tem pessoas que afastam. Então, desde pequenininho, desde o berço, por isso genética. E a gente cresce com esse traço. Abertura ao novo, abertura às questões novas. Olha, quem pontua alto, pensando naquele modelo que eu falei de verde escuro, né? Quem pontua alto nessa dimensão de novas experiências são pessoas curiosas, são pessoas que se divertem com novas ideias. Ela está sempre assim, nossa, que bacana, olha que coisa boa, novos valores, ela está aberta ao novo. Elas são capazes de enfrentar os desafios, sabe, buscando outras alternativas. Elas não ficam ali só naquilo, não tem jeito aqui. Elas são capazes de sair da zona de conforto com a sua criatividade. Então, quem pontua alto é assim. Quem pontua baixo nessa dimensão abertura à experiência, geralmente são pessoas que ficam ali na mesmice, na rotina. São pessoas que gostam e preferem aquilo que é mais conhecido, aquilo que elas dominam. Elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas não gostam de sair da sua zona de conforto. E tem um lado que é importante a gente lembrar. Geralmente, quando é assim,
as pessoas desistem mais fáceis. Se quem pontua mais, ela é capaz de buscar alternativas para o novo, ela é capaz de buscar alternativa para as dificuldades, tendo novas ideias, novas formas. Quem pontua baixo, geralmente por gostar, por preferir ficar na rotina, geralmente são pessoas que desistem mais fáceis, né? Elas vão desistir facilmente daquilo que ela quer. Então, elas podem achar, por exemplo, a arte desinteressante. Alguém que pontua alto, ela está lendo uma poesia, encantando, alguém fala, que besteira, uma música, que besteira. Então, veja, eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo de características, de traços de personalidade e que cada um é único. Lembra sempre disso. Cada um é único. O outro tem esse traço, por isso ele acha, às vezes, desinteressante ler uma poesia. E você que pontua alto acha lindo, maravilhoso. E é assim, ninguém tem que convencer o outro a ser quem ele não é. São características. Então, essa faceta desse traço, essa dimensão aí de abertura à experiência, geralmente ela traz a fantasia, as pessoas são capazes de ser criativas, de estar em contato mais com a sua vida interior, elas são mais sensíveis, elas gostam da estética, por exemplo, da arte. Eu falei da poesia, mas ela gosta de estética, da arte, da poesia, da música. Elas são mais receptivas aos seus sentimentos, aos seus e aos dos outros. Então, geralmente, ela está mais receptiva, ela está olhando mais para esses sentimentos. Ela não quer afastar dela esses sentimentos. Então, ela tem uma receptividade a essas emoções, ela deixa aparecer ao novo. E pessoas também com abertura à experiência, elas gostam do novo. Por exemplo, elas são, a questões de ações, elas estão mais abertas a experimentar novos alimentos, a experimentar novas viagens, novos lugares. Quem pontua baixo, geralmente não. Olha, eu gostei de ir naquela praia e todo ano eu vou naquela praia. E tem gente que gosta no aberto. Ah, não, esse ano eu quero ir em outro, quero conhecer outro lugar. Está aberta ao novo, em diferentes ações. As ideias, né, se elas têm uma curiosidade, elas são pessoas, né, que gostam de descobrir. São curiosas nesse descobrir. E veja, aqui eu não estou trazendo a curiosidade como saber, ficar ali vasculhando a vida do outro. Estou trazendo nessa dimensão cultural, nessa dimensão de sabedoria. E ela também, né, elas geram geralmente mais intimidade consigo. Então, essa dimensão, abertura à experiência, ela é muito rica. Porque quando eu estou aberta, porque veja, se eu pontuo muito baixo, eu posso ficar muito rígido. E isso afasta pessoas, isso me impede de conhecer novas coisas, novos lugares. Se eu pontuo muito alto, eu não tenho consistência naquilo. Cada hora eu estou pulando de galho em galho. Então, nós sabemos que está aqui nesse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, ele também ajuda muito a gente na convivência, a gente com a gente mesmo e com as pessoas. Mas vamos lá para o nosso segundo grande traço. Chama-se conscienciosidade. Nome difícil. É consciência. Ou se você quiser tentando fazer uma outra tradução, eu diria, olha, é uma dimensão que avalia a capacidade de autodisciplina, que avalia a capacidade de organização, que avalia a capacidade de consistência, de persistência. Então, conscienciosidade é a consciência de que, olha, aquilo que precisa ser feito assim, tá? Então, é
organização, autodisciplina. Então, é isso que essa dimensão, esse traço de personalidade, ele vai falar de cada um de nós. O quanto eu, você, somos autodisciplinados, somos organizados, e isso tem impacto, como eu já disse, na minha, na sua e na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Então, pessoas que são ou que apresentam conscienciosidades maiores, elas são orientadas para deveres, para atingir objetivos. Olha, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho. Se ela vai no médico e o médico fala, olha, você precisa fazer atividade física, ela vai fazer a atividade física, ela entende que é um dever e que ela precisa cumprir aquele dever. E olha, como novamente eu disse, ela vem no nosso chip, tá? Desde pequena é assim. Se você observar, se você tem filho, você observa que existem crianças que desde pequenininho, o caderninho dela é organizadinho, a pasta dela é organizadinha, ela deixa o quarto mais organizado. Então, desde pequena ela é assim. E existem outras pessoas que ela é desorganizada, é isso que é a conscienciosidade. Ela é desorganizada. Ela não deixa uma coisa aqui, o caderno dela, da criança, ela escreve de um jeito e de outro, ela não tem um senso de organização. Agora, veja, isso tem impacto, como eu disse. E se você é pai, e sabendo disso, você pode, como nós falamos, auxiliar a que a gente tenha uma conscienciosidade dentro de um equilíbrio, porque isso faz uma grande diferença. Porque você cresce, a criança que é assim, ela cresce. Aí ela não tem organização nas questões financeiras, ela não tem organização na sua agenda, ela não tem organização na vida, em horários. Isso traz prejuízos. Isso traz prejuízos para ela e traz prejuízos no trabalho, traz prejuízos nas relações. Então, essa característica, essa dimensão de conscienciosidade, ela é muito importante. Pessoas que pontuam muito alto, né, elas tendem, né, a ser mais disciplinadas. E olha, como eu disse, isso vai influir, isso vai interferir muito na vida dela. Pessoas muito baixas, que pontua baixa, aquele verde clarinho, ela pode estar mais próxima, ela pode estar ali muito próxima da procrastinação, que nós sabemos o quanto que isso prejudica a vida de uma pessoa. Mas vamos entender um pouco mais sobre a conscienciosidade ou sobre aí essa característica de disciplina, de organização. Então, ela vai controlar o modo como nós pensamos, agimos, sentimos. Então, pessoas que não conseguem ter essa conscienciosidade, elas podem ser mais impulsivas, elas têm maior dificuldade em controlar os seus impulsos. E como nós sabemos, isso pode trazer muito prejuízo. Mas vamos conhecer um pouco mais das características desse traço de personalidade. Quero lembrar você que cada vez que eu for apresentando, tenta colocar você nesse espectro. Tenta colocar. Quando eu falei lá da abertura à nova experiência, olha aqui, de 0 a 100, por exemplo, você está onde? Tenta te colocar. Já vai, a partir do momento que eu vou falando, já vai tentando te colocar onde você está. Aqui no verde clarinho, no verde mais escuro, de 0 a 100, onde você acha que você está. Então, vou falar mais um pouquinho da conscienciosidade, da organização, para que você, mais características, para que você consiga pontuar onde está a sua conscienciosidade. Bom, uma das características, das facetas da conscienciosidade é a competência, é a capacidade que a pessoa tem em enfrentar desafios e dificuldades. Quanto mais
ela pontua na conscienciosidade sem ser nos extremos. Quanto mais ela tem essa característica, mais ela é capaz de lidar com os desafios. Então, ela tem uma competência para isso, ela é capaz, ela vai, ela faz. Ela tem uma noção de ordem, de clareza, sabe? Eu começo aqui, eu faço isso, para chegar em tal lugar. Ela tem uma questão de ordem. Por isso, olha, ela tem isso na cabeça, viu? Então, se o seu filho não tem essa organização, essa ordem, é possível construir isso. Começa assim, depois faz isso para chegar assim. Porque a pessoa não sabe. E aí ela fica como uma barata tonta andando de um lado para o outro. Então, essa característica da ordem, ela tem um senso de dever, como eu já disse. Ela faz porque ela tem princípios. Eu faço isso por isso, para chegar aqui. É porque eu tenho que fazer. Ela não para. Ah, mas eu estou cansada. Não, eu tenho que ir à academia. Olha, eu estou com vontade de comer o doce. Não, eu não posso. Então, pessoas com níveis de conscienciosidade maior, ela tem essa ideia do senso de dever. Ela tem também, como eu já disse, mais determinação, porque ela vai por essa realização e esforço. Tem essa disposição, né, para atingir as suas metas. Ela tem essa disposição para atingir as metas. Como disse, ela tem mais autodisciplina. Ela coloca mais esforço para cumprir as metas. Então, ela é capaz de ter um pensamento deliberado. O que é isso? Ela para, ela pensa, ela planeja, ela organiza e ela executa. É isso que é o pensamento organizado, deliberado, ela tem uma sequência. Mas eu quero deixar claro aqui que é importante diferenciar do metódico, sabe, do toque. Podemos achar que quem está muito pontuado, muito alto em conscienciosidade, namora um pouquinho com toque. Mas são coisas muito diferentes, tá? Então, são pessoas que têm disciplina, organização. Então, é importante você ter essa clareza, né? Então, pessoas que pontuam alto, ela tem uma predição, vamos dizer assim, a sucesso. Por quê? Porque ela é organizada, né? E veja, se você quer isso para o seu filho, é possível construir essa característica. Joana, mas você não falou que vem do chip, que é genético? Sim, mas não é sentença. Nós podemos construir, nós podemos colocar em nós de uma forma, né, decisiva, porque nós queremos ter mais sucesso, nós queremos ter mais capacidade de relacionar com as pessoas. Então, são pessoas mais organizadas, disciplinadas. Isso tem uma ideia de sucesso. Precisamos ter cuidado também que pessoas que pontuam muito alto, elas podem estar muito próximas do perfeccionismo. Então, nós sabemos, esse é o cuidado, e nós sabemos porque quanto mais está no extremo da conscienciosidade, a pessoa pode tender ao perfeccionismo. E o perfeccionismo traz, sim, dificuldades para a própria pessoa e também na vida. Quem pontua muito baixo, como eu já disse, são pessoas mais desorganizadas e ela tende a afastar as pessoas, ela tende a ficar ali, rodando em círculo e às vezes não sai do lugar, né? Então ela pode estar mais namorando com a procrastinação. Em termos profissionais, quem tem mais conscienciosidade são ali pessoas que estão em funções que exigem organização, que exigem disciplina, que exigem atenção. Por exemplo, tem certeza, se você trabalha numa empresa, você gostaria que alguém que trabalhasse nas folhas de pagamento fosse alguém que tivesse mais atenção, mais disciplina, não é? Porque senão você vai perder dinheiro. Quem tem, né, essa capacidade de desorganização pode aprender para que isso interfira em toda a sua vida.
E bora lá para o nosso próximo traço de personalidade, que é a extroversão. Veja, a dimensão extroversão da personalidade é o que vai governar, que vai trazer característica do quanto a pessoa lida ou que ela relaciona com emoções positivas. Emoções positivas. Recorda você, na nossa semana de emoções, eu falei sobre isso, mas agora recorda você. Emoções positivas são aquelas que me fazem aproximar daquilo que desperta a emoção. Por exemplo, gosto do meu filho, eu quero ficar perto do meu filho. Então, faz com que eu aproxime. Emoções negativas são aquelas que fazem com que eu afaste. Tem um bicho aqui, eu quero afastar. Então, a extroversão é o quanto ela governa as nossas emoções, como você lida com as emoções positivas, ok? Nós vamos falar da negativa em outro momento. Então, a extroversão, como você lida, gerencia as emoções positivas. É também uma dimensão que fala dessa conexão com a questão da sociabilidade, com a questão do quanto você relaciona com as pessoas. É de onde a pessoa tira energia. Então, uma pessoa extrovertida, que pontua mais na extroversão, ela retira energia do contato social. Quando ela vai numa festa com muita gente, ela chega com energia, ela sai com energia. A pessoa que pontua menos na dimensão, no traço extroversão, ela vai sair murchinha, ela vai sair cansada, ou às vezes ela nem vai. Então, verde clarinho, verde escuro. Olha, o traço é extroversão. Nós usamos introversão, mas o traço é extroversão. Então, quem pontua baixo, quem pontua alto. Mas aqui, por questões práticas, eu vou usar introversão e extroversão. Quem pontua alto, chamaria de extroversão. Então, essa dimensão é o quanto a gente vai lidar com as emoções positivas e o quanto a gente vai também, que é a questão da sociabilidade, de onde a gente vai tirar a nossa energia. O quanto uma pessoa é mais sociável ou não, quanto ela é capaz de comunicar mais ou não. Então, pessoas que são mais assertivas, elas tendem a ser mais extrovertidas. Pessoas menos assertivas, elas tendem a ser menos extrovertidas. Então, elas gostam da energia do contato social, de onde ela tira. Mas é importante a gente lembrar também de onde ela perde. Porque se quem pontua mais alto na extroversão tira energia do contato social, quem pontua mais baixo na extroversão, a energia dela é tirada, ela sai sem energia. Ok? Bom, quais são as facetas, as características da extroversão? A calorosidade, o que é isso? Calor humano, vocês já viram isso? Que é a facilidade que a pessoa tem de aproximar ou não de pessoas. Então, isso que a gente chama de calorosidade. O extrovertido, como pontua mais, ele tem mais essa facilidade. A gregaridade, o que é isso? Nós somos sujeitos gregários, nós gostamos de estar junto. Só que tem pessoas que gostam mais de estar sozinho. Veja que eu não estou falando de uma solidão, de abandono, não é isso. Ela tem preferência em estar mais tempo com ela mesma, ela gosta também de pessoas, não é o isolamento, mas ela, quando ela está com muita gente, ela perde energia, quem está no baixo. Então, essa gregaridade existe, mas ela tem preferência com um ou outro, duas pessoas, quando aquela festa de muita gente, né, aquela boate cheia, quem pontua baixo não gosta. Não quer dizer que a pessoa não goste de pessoas. Quem pontua baixo gosta mais de ambientes
intimistas, de um jantarzinho, tá? Ela não gosta muito de muita gente, de muitos lugares que ela está com muita gente. Também aqui na extroversão, nós já falei, vamos ver a questão da assertividade, que é a capacidade que a pessoa tem de dominar as situações. Ela é capaz de falar, de dizer, de expressar, de comunicar. Também a sua disposição energética, como já falei, né? Quem pontua alto tem uma disposição, mais energia, a pessoa ela está sempre com mais energia em todos os lugares, né? Então ela está ali com a capacidade de estar com o outro, ela tem uma vida mais acelerada, com mais movimento, ela gosta de se ocupar com movimento. Quem pontua abaixo gosta mais da quietude, tá? Claro, a pessoa é ativa, viu, gente? Ela trabalha, mas ela gosta mais da quietude. E você, onde está se identificando aí com a extroversão, lembra que eu pedi que você colocasse, fosse vendo aqui de 0 a 10, onde você está? Então, a pessoa também que pontua mais alto, ela tem essa capacidade de mais entusiasmo. Gente, não é depressão, não é que quem pontua baixo não tem alegria, não é isso. Ela só não expressa. Quem pontua alto, ela expressa, ela é mais assertiva nessa capacidade de expressão. E a pessoa, né, também aqui na extroversão, a gente vai ver essa tendência a experimentar. A pessoa gosta, ela quer aproximar, ela quer buscar, né, essa energia. Então, veja, a gente pode ter interação de traços e traços, tá? Então, quem é mais aberto a novas experiências e é uma pessoa extrovertida, essa pessoa está buscando sempre o novo, né? Então, é importante a gente ver essas interações aí. Quem pontua abaixo, em termos profissionais, preferem estar mais isolados, são trabalhos, geralmente o trabalho gosta mais de trabalhos remotos, de trabalhos com menor pessoas, né, que estejam com menor pessoas. É diferente de timidez também, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos falar da timidez. Então, a pessoa que pontua abaixo na extroversão, o introvertido, não é a mesma coisa que timidez. Importante deixar isso claro. Ela é uma pessoa que ela perde energia com muita gente, ok? Vamos então para hoje o nosso último traço de personalidade. Como eu já disse, e lembro a você, no nosso próximo encontro nós vamos falar do neuroticismo, que aí fecharemos os 5 grandes traços. Então, mais um traço, Big Five, né, um grande traço, chama-se amabilidade. Parece nome difícil, né? Mas é o quê? Agradabilidade. É o quê? É o grau, é como a pessoa é capaz de expressar, de concordância ou não concordância, quanto ela é agradável, sabe? Agradabilidade, quanto ela é agradável. Então, olha, de 0 a 100. Então, verde claro, verde mais escuro. Então, gira em torno de confiança, honestidade, conformidade. Governa o quanto você considera o outro, quanto você vê o outro. Também está aí na relação com o outro. Quanto você considera a opinião, o desejo do outro. Isso é amabilidade. A concordância. Tá? Nós vamos ver coisas positivas e negativas também. Então, o quanto ela considera o outro na hora dela agir. Olha, eu quero ir no cinema, mas para mim tanto faz ir no cinema ou jantar. E meu marido, minha esposa quer ir no cinema. Bom, tudo bem, vamos no cinema. Então, essa agradabilidade está aí nessa questão da concordância. Quais são os aspectos? Confiança. A pessoa com maior agradabilidade, ela tende a gerar mais confiança. Ela tende a gerar mais pensamentos de honestidade, porque a pessoa aproxima mais dela. Ela tende a ser uma pessoa que gera mais simplicidade, sinceridade.
ela tende a ser uma pessoa mais altruísta. Como eu disse, ela é capaz de promover o bem-estar do outro. Ela fica interessada no bem-estar do outro. Diferente de egoísmo quando está aqui, viu, gente? É diferente. É que a pessoa aqui ela é mais egocêntrica, ela pensa nela. Tá? É diferente do egoísmo. E aqui não, ela, tudo bem. Não quer dizer que a concordância, quem baixa, que é muito baixo, não pense em si. Talvez ela tenha, quando está muito no extremo, esse é um grande defeito, porque ela se apaga, ela se anula. Aí sim, há uma dificuldade na convivência, porque ela está sempre olhando somente o outro. Tá? E aqui no extremo, ela está só olhando a si. Então, olha o quanto que isso é importante para a nossa convivência. A gente ter níveis, né, aqui de confiança, de agradabilidade, promover o bem-estar do outro, essa conformidade. Então, pessoa que pontua muito baixo, ela pode inibir a sua opinião. Ela pode ser uma pessoa que é capaz de abrir tanto, ela não tem condição de dizer não. E, como nós sabemos, isso pode gerar muita dificuldade na vida dela e pode gerar dificuldade em relacionamentos. A agradabilidade também tem a ver com modéstia. Veja, uma pessoa que tem uma agradabilidade, uma amabilidade, ela geralmente é mais modesta. Ela reconhece a sua capacidade, mas ela não fica ali se gabando. Olha, eu sou demais, né? Ela não fica se gabando. Então, ela geralmente é mais humilde, mais modesta, né? E ela também tem essa maior capacidade de empatia, de compaixão, de pensar no outro, de levar em conta o que o outro traz. E, olha, como tudo nós está falando, a gente está aqui tentando trazer o lado moderado. Uma pessoa com moderação, ela tem uma vida mais leve, ela tem relacionamentos mais leves, elas são mais leais, são consideradas como pessoas honestas, generosas e que ela não vai prejudicar o outro. Quem pontua muito baixo, como eu já disse, a grande dificuldade é não saber dizer não, é apagar-se o seu desejo, né, e ficar muitas vezes submissa e perder a sua própria essência, o seu desejo. Quem pontua muito alto, nós chamamos de combatividade, são pessoas muito combativas, sabe? São pessoas que lutam pelo direito. Então, quem pontua muito alto, são muito combativas. E, às vezes, pode ser confundida com pessoas agressivas, que ela está sempre ali, não, peraí, é assim, 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 olha, tem que ser assim, assim. E ela, se ela errar o tom, sabe? Ela errar o tom, ela pode ser mandona, ela pode ser autoritária, ela pode ser vista como alguém agressivo. Então, como nós vimos, buscar aqui o equilíbrio, ele é essencial. Em questões profissionais, a gente viu que quem pontua muito alto poderia estar em cargos onde precisa de comando, de gerenciamento e de certo comando. Quem pontua baixo, talvez em profissões que não precise lidar tanto com autoridades, né, que mais em grupo, trabalhar em grupo. Bom, chegamos ao nosso final aqui do nosso encontro, um encontro longo, mas que tenho certeza que trouxe muito conhecimento para você a respeito desses traços de personalidade. Como disse, temos o 5º traço que nós vamos falar no nosso próximo encontro, que é neuroticismo. Mas antes de encerrar, trago mais uma informação importante. Cada um tem um pouquinho desses traços. É importante você se colocar em cada um desses traços. E também que, olha, quando nós podemos melhorar, apesar de ser genético, nós podemos melhorar. Encerra aqui, como habitual, com a nossa frase inicial, que é: sou sempre a mesma, mas com certeza não serei a mesma sempre. E trago aqui o desafio, como eu já fui falando no decorrer do dia.
no decorrer do nosso encontro, que você avalie em cada uma desses 5 traços onde você está. Coloque aí como se fosse um espectro de 0 a 100, onde você está. E aí, você também vai identificar qual traço eu posso e preciso melhorar para o meu bem-estar e também para uma melhor convivência. Aguardo você no nosso próximo encontro.